Perfeito, perfeito. Tá certo? Tá conseguindo estar em tamanho legível para vocês também? Sim, tá perfeito, tá ótimo. Bom, na semana passada, nós falávamos sobre um texto do Freud que eu achei assim muito relevante trazer para a nossa discussão, porque ele posiciona a psicanálise no lugar que a psicanálise tem que estar. E é uma discussão de Freud, né? Então, o texto de 1919, falávamos sobre os caminhos da terapia psicanalítica, né? Esse é o texto, o título do texto, e começamos a entender. Primeiro, Freud começa a definir o que é psicanálise, começa a entrar nesse caminho, a tarefa do psicanalista, onde pretendemos chegar, o que nós chamamos de psicanálise. E nós fechamos nesse ponto aqui, onde ele começa a nos trazer uma discussão bem interessante que ele vai chamar de abstinência. Então ele vai começar dizendo, eu já vou entrar no próprio texto, né? O pessoal aqui, agora eu estou no Instagram, né? Semana passada eu pensei que conversei com o Instagram, estava no TikTok, e não consegui achar os vídeos do TikTok também, que eu sou um analfabeto em TikTok. Analfabeto em muitas coisas, mas no TikTok acho que é de todos um pouquinho mais, né? Mas então agora eu estou vendo aqui que eu estou com o TikTok, com o Instagram e com vocês também no YouTube e o pessoal do Percurso também ali. Então, porque são 3, 4, são 5 telas, né? Então, por isso que eu brinquei com vocês, assim, o Tico e o Teco não está acostumado com tantas emoções ao mesmo tempo, mas a gente vai se adaptando. Freud, na continuidade da leitura do texto, ele diz assim, os senhores percebem que aqui se abre para nós um âmbito novo na técnica psicanalítica. Vamos tentar compreender, revisar. Quando a gente fala de técnica psicanalítica, nós não estamos trabalhando o conceito do manejo clínico, de uma forma terapêutica dentro da psicanálise. Estamos falando do que de fato é a psicanálise. A psicanálise se pauta, ela se executa por meio de uma técnica específica. Então, a psicanálise não é apenas uma terapia. É uma terapia que tem uma técnica própria. E essa técnica, ela passa por aquilo que a gente chama de transferência e resistência. Então, os analistas todos, eles precisam compreender que todo processo clínico, ele começa a iniciar no momento em que existe um caminho de confiança, ou de vínculo, ou de empatia, e muitas vezes até de antipatia, mas de afeto, que começa a ser construído naquilo que a gente chama de setting terapêutico. Setting terapêutico é uma palavra que a gente acaba usando só para representar o local do atendimento. Se é num consultório, se é numa sala, se é na própria casa do paciente. Freud atendia na casa dos pacientes, né? Eu tenho colegas que acabam fazendo esse trabalho como se fosse o que os psicólogos chamam de hoje de AT, né? Acompanhamento terapêutico. Então, nós temos todas essas possibilidades, mas esse local do encontro, até eu tinha colocado aqui para vocês, deixa eu só expor que eu coloquei para o meu outro personagem aqui. Vocês estão vendo o outro Orlando aí, o Oswaldo? Eu coloquei aí o Pequeno Príncipe, né? Porque para mim é uma das coisas que mais sintetiza o que de fato é um processo de análise. É o encontro de cativação, de cativar, de construção de laços, de vínculos. Mas são vínculos construídos de forma transferencial, onde há um horário em que você, paciente analisando, sabe que poderá dizer tudo o que tiver à mente, por mais insignificante que seja, e não será julgado por aquilo que está sendo dito. Então, existe uma liberdade em se expressar. E essa liberdade, ela aparenta ser uma liberdade intencional. O que eu quero dizer com isso? No momento que você sabe que é um espaço que você pode falar, e o que está do outro lado não está ali com o propósito de te julgar, te orientar, mas está simplesmente com o propósito de fazer ouvidos, te ouvir, automaticamente, aquilo que conscientemente você falaria é atravessado por aquilo que inconscientemente está disponível. Freud percebeu isso no mecanismo do sonho. O que é o ato de sonhar? Para Freud, o ato de sonhar, quando a gente está deitado ali dormindo e sonhando, o nosso corpo está desligado para relaxar. Mas no momento que o corpo está desligado, é como se o nosso ego percebesse que não há perigo, observe bem isso, não há perigo em se expressar exatamente com todos os desejos, com tudo aquilo que me falta, com tudo aquilo que dá sentido à minha vida, mesmo aquele que foi reprimido e perdeu o significado e perdeu o sentido. Então, nesse sentido, a análise imita o ato de sonhar. Então, você cria artificialmente esse ambiente, que é o que a gente chama de um ambiente cuja
técnica psicanalítica funciona. O que é a técnica psicanalítica? Há um vínculo, transferência, entre o analisando e o analista, e junto com esse vínculo, as resistências começam a ser, de alguma forma, ou tocadas ou enfrentadas. Por que eu digo tocadas? Porque muitas vezes, é o que a gente vai ver nessa parte do texto, muitas vezes a primeira resistência que acontece, e se assustem com o que eu vou dizer, tá, gente? Pasmem, os que não são da área da psicanálise. Os que são psicanalistas sabem do que eu estou falando. Mas a primeira resistência é aquilo que a gente chama de cura. A pessoa vai com um problema, começa a apresentar esse problema na análise, e de repente o problema se resolve. Então o que acontece? A pessoa fala, olha, eu estou bem, eu estou tranquilo. E aí Freud vai dizer assim, opa, calma lá, nós temos um grande problema acontecendo. Porque talvez aquilo que você está chamando de cura, essa remissão provisória, é uma resistência, é uma forma de você não lidar com os seus problemas de fato. Então o que você faz? Você esconde os problemas de quem? De você mesmo. Olha como é que Freud coloca isso, né? Para nós, um âmbito novo da técnica psicanalítica, cuja exploração demandará esforço aprofundado, e que resultará em preceitos bem definidos. Não tentarei agora iniciá-los na nossa técnica ainda em formação, limitando-me a destacar o princípio fundamental que provavelmente dominará esse âmbito. Ele diz o seguinte: o tratamento analítico deve, tanto quanto possível, ser conduzido na privação, na abstinência. Opa, agora nós começamos a entrar num problema muito sério, porque as pessoas acham que fazer análise, pessoas acham que fazer terapia é ir para uma zona de conforto. Opa, eu vou lá para relaxar. Ah, o que você faz na análise? Ah, eu relaxo, eu escuto uma musiquinha. Eu me lembro quando eu fazia acupuntura, era uma delícia, eu dormia na acupuntura, eu deitava ali na maca, vinha ali o médico, dava umas agulhadinhas, espetava, colocava agulha em alguns pontos da ansiedade, alguns pontos ligados à dor, eu tinha uma dor. Fábio, meu problema era a dor na lombar, era uma dor também ligada a não só ao ciático, mas também uma hérnia de disco. Então, quando você falou que está com a dor nas costas, eu entendo muito bem também disso. E até tem uma história, um dia a gente pode até conversar como é que eu acabei lidando com isso, porque eu tenho uma história que foi avançando, depois eu consegui compreender o que aconteceu comigo, né? Não vou trazer aqui, porque ele acaba sendo extenso, acaba não tendo nosso propósito, mas é muito interessante esse lidar com a dor. Mas olha só, eu estou lá naquele espaço zen, aquela musiquinha, né? Flauta bambu, com aquela aguinha caindo, né? Tudo zen, as pessoas acham que fazer terapia é isso. E o que Freud está dizendo assim, olha, o tratamento analítico deve, tanto quanto possível, ser conduzido na privação, na abstinência. Quer dizer, ele está dizendo que o processo da análise é tirar de mim alguma coisa que, de alguma forma, eu estou tendo como muleta, como conforto. Olha, deixaremos para uma discussão mais detalhada verificar até onde isso é possível. Mas por abstinência, agora ele começa. O que eu quero dizer por abstinência? Não se deve entender privação de toda e qualquer satisfação. De alguma. Ele vai dizer qual. O que seria naturalmente inexequível. E tampouco o que o sentido popular se entende por isso. A renúncia ao ato sexual é sim algo diverso, ligado muito mais à dinâmica do adoecimento e da recuperação. Então, assim, há uma suspensão. Não há abstinência de ter prazeres sexuais, de degustar, de viver a vida. Não, eu falo, não é disso que a gente está falando. Mas é de uma abstinência da doença. Mas como é que eu vou me abster de adoecer? Como é que eu vou me abster de sofrer? Isso então não seria um conforto? Bom, seria um conforto se eu compreendesse que, de fato, a busca humana é não sofrer. Freud conseguiu explorar, perceber que existe uma coisa chamada além do princípio do prazer, que é um processo de repetição neurótica. Lacan conseguiu compreender que todo o processo que a gente vai chamar de gozo, né? Essa é a expressão que Lacan usa, né? De gozo, de prazer de alguma forma, é um processo de sofrimento. É como se, por exemplo, eu aceitasse a ideia
de sofrer, desde que esse meu sofrimento me trouxesse algum benefício. Um benefício secundário da doença. Vamos pegar uma situação assim, bem tranquila, quando a gente coloca, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo, mas ao estar sofrendo de alguma coisa, ele é cuidado por alguém. No momento que ele é cuidado por alguém, ele está sendo cuidado, ele tem um benefício secundário. Então, ele está com febre, vamos pensar numa criança. A criança está febril, está tremendo de frio, está sofrendo, mas o pai e a mãe cuidam dele. Então, esse gesto simples acaba compensando. Vale a pena adoecer, pelo simples fato de que, estando doente, alguém olha para mim. Então, a gente constrói isso. Lacan foi percebendo, chamou isso de gozo. Por que gozo? Porque eu tenho um prazer que me causa dor. Eu tenho algo que, em tese, eu não consigo enxergar como dolorido, mas eu não consigo enxergar o benefício secundário, mas tem. Então, automaticamente, eu mantenho como estimação, né, para estar comigo aquela doença. Aí Freud vai explicar melhor isso. O que ele está querendo dizer por essa abstinência? Olha, ele diz assim, os senhores recordam, e aqui esse ponto eu chamo muita atenção de vocês, os senhores recordam que uma frustração fez adoecer o paciente. Em 2017, Freud fala sobre o que é trauma. Eu tenho essa aula gravada, né? E o pessoal da plataforma consegue acessar isso facilmente. E eu acho que eu tenho esse vídeo, não sei se ele está disponível no YouTube, mas se não tiver, até vou ver com a Juliana para a gente disponibilizar ele, porque ele é bem interessante. E eu chamo assim. Freud, o título que eu coloquei assim, Freud falava de primeiro, o que é trauma. Bem, quando você entra na página do canal, já tem um pedacinho, o que é o trauma. Nesse texto de 2017, de 1917, Freud vai dizer assim, o trauma só existe no momento em que eu me frustro e tento superar minha frustração. Porque quando eu me frustro, eu quero algo e não tenho, pretendo algo e não consigo. Quando a vida, o dia a dia, me dá nãos e eu não suporto esses nãos, e eu tento superá-los, agora eu me empenho em superá-los. Com quais ferramentas? Quais eu tenho na mão? E muitas vezes aquilo que eu tenho na mão é aquilo que a gente chama de narcisismo secundário. É um termo técnico, para quem não é da área, mas o que é narcisismo secundário? Não sabia nem que tinha um primário. Bom, o narcisismo que a gente chama de primário é aquele que nos forma a nossa personalidade. Nós somos formados a partir da nossa personalidade, né? Deixa eu só tirar um somzinho aqui. Faustino, acho que é o seu som. Eu consegui. Não consigo. É que se eu tenho medo de eu desativar o seu som e desativar o meu junto. Mas se você só puder mutar ele, que ele está dando uns ruidinhos de bons, bonitos, mas acho que é de passarinho. Você está perto de natureza, Faustino? Tirou. Mas você está perto de passarinhos? O que é isso, Faustino? Sim, é o quintal de casa. Tem passarinhos e tem minha esposa tocando teclado. Não, o teclado daqueles os passarinhos eu escutava. Aí ele fica oscilando aqui. Não sei se... Eu abri o som aqui, ver se você escuta uma cigarra aqui do meu... Eu tô do tablet aqui do lado de fora. Não, cigarra não. Não escuta. Aliás, acho que é o passarinho, porque ele dá uma tona... Por exemplo, o teclado eu não escutava, mas o passarinho ficava escutando um pouquinho. Obrigado, Faustino. Bom, aí voltando para o nosso ponto, aí o que acontece? Freud vai dizer que a frustração, lidar com ela, é lidar com a cena traumática. Qualquer trauma começa com a frustração. E olha isso é de 1917 ele fala isso. Quando eu não aceito a frustração, executo aquilo que eu chamo de narcisismo secundário. Por quê secundário? Eu volto a tentar ter controle da cena. Um apêndice nisso. A gente ouve muito os coaches, né, os que acabam nos trazendo para um certo envolvimento emocional, aqueles que são da psicologia positiva, aqueles que dizem assim, você tem que liderar a sua vida, ter controle sobre suas emoções. A gente ouve muito falar disso. E aí vem a questão, toda vez que eu me coloco nesse lugar, eu estou me colocando num lugar narcisista. Quer dizer, ao invés de eu encarar a realidade, em vez de aceitar as perdas, para a partir delas construir algo, eu começo a me
cobrar para que eu supere aquilo. Isso que vai constituir um material que depois a gente vai chamar de burnout também. Então, o processo analítico é aquilo que Lacan vai dizer, eu tenho que lidar com o bem-querer, eu tenho que lidar com a minha realidade, eu tenho que lidar, inclusive, com a possibilidade de eu não ter o que eu quero. E aí a pergunta é, o que você vai fazer diante desse cenário, não tendo o que se quer? Você vai pifar, surtar, entrar em crise, fantasiar, porque todas as vezes que eu estou diante do desconforto, eu posso ter a tendência de fantasiar, de defender o meu ego, negando. E é isso que ele começa a dizer, olha, ele diz assim, o senhor recorda que uma frustração fez adoecer o paciente. Quer dizer, o que me causa adoecimento? Um não da vida. Mas então não podemos ouvir não? Não, não é que nós não podemos ouvir não. É que não aceitando o não, caminhamos para aquilo que a gente chama de trabalho do luto. A gente começa a substituir, olha que ele continua, e que os sintomas lhe servem como satisfação substitutiva. Então, aquilo que você chega lá no médico, doutor, estou com a dor nas costas, o médico faz aquela investigação enorme, não acha a fonte da dor. Toma um Dorflex, né? Toma ali um relaxante muscular. Por quê? Porque ele não consegue achar uma causa real. Ele investiga para ver se você está com uma contusão, uma torção, uma lesão. O que está acontecendo? Não tem uma explicação. Aí eles dão alguns nomes bonitos, né? Fibromialgia, né? Então você tem um monte de você está com uma virose, você está com um tipo de dermatite, de alergia. Por quê? Porque não há uma explicação para aquilo. O que Freud nos propõe pensar é que nós buscamos, negando a frustração, algo que substitui aquela nossa dor. E isso ele é simbólico. A gente não está falando de psicossomática, tá, gente? Isso é importante entender, porque a psicossomática está muito ligada à questão médica ainda, porque a psicossomática lida com um corpo que tenta resolver, olha, não é a minha mente, um corpo que tenta resolver. Então, eu desenvolvo uma gastrite, uma gastroenterite, dores nas articulações, dores nas costas, eu vou desenvolvendo dores no próprio corpo, eu inflamo o corpo, tenho febre, isso é psicossomática. O que o Freud está nos propondo a pensar é que a neurose, ela caminha não por esse corpo, cabeça, pescoço, tendões, músculo. Não, isso a gente chama, na psicanálise lacaniana, de carne. E o psicanalista não trabalha com carne, mas trabalha com o corpo. E para a psicanálise, o corpo ele é constituído simbolicamente. Então, eu começo a construir sintomas substitutos. E são sintomas, assim, que caminham desde enxaquecas, até impotência sexual, frieza na sexualidade, desânimo, desmotivação. É muito comum as pessoas, estou desmotivado, estou desanimado. E eu sempre falo assim, ânimo é vida, que tem a ver com libido. E isso permeia todo o nosso corpo. Mas quando eu me emboto, me anestesio desse ânimo, desse vigor, significa que eu estou colocando essa energia em algum lugar. E a grande questão é onde eu estou deslocando. É como se eu tivesse um rio e agora eu desvio esse rio e fico procurando a água dele, mas eu não desviei, ela não vem mais. Então Freud vai dizendo assim, durante a terapia, podem observar que toda melhora de seu sofrimento retarda o ritmo da recuperação. Então você vai para a terapia, conversa com o seu terapeuta, ele passa uma técnica hipnótica. Por quê? Porque ele se compadece da cena. Ele vê que você está sofrendo muito, está tendo insônia, está se irritando muito, né? Tem um pacientezinho que suava muito as axilas, a mão molhada de suor, a taquicardia, hipertensão. Vai para o médico, está tudo normal, mas todo esse fenômeno acontecendo. Claro que aí eu ensinei técnicas para ele lidar com a ansiedade. Olha, técnicas de respiração, técnicas que você utiliza a questão da água gelada, a técnica de conversar consigo como um terceiro, a técnica do cheiro, né? Por exemplo, se você é muito ansioso, você pode pegar ali um óleo essencial de laranja azeda, ou laranja verde, ou laranja brava, esses óleos essenciais de tangerina, você cheira, sente o cheiro dele, automaticamente se aciona mais rápido o seu cérebro. Mas você percebe, tudo isso não é psicanálise. Isso são situações que você tenta amenizar o sofrimento. E Freud está dizendo assim, olha, talvez você aliviando o sofrimento, você não permite que ele, sofrendo, busque a verdadeira cura, porque você está curando um sintoma. Você não está resolvendo o problema. É como se, por exemplo, você está com febre, ao invés de compreender que a febre denuncia uma infecção, você só está tirando a febre. E o foco da infecção?
que está causando essa infecção? Por que a febre veio? Então, assim, eu estou matando o mensageiro sem ler a mensagem. Tinha uma dinâmica do Jung, eu não sei se você, Gustavo, chegou, eu sei que o Gustavo é apaixonado por Jung, né? Mas quando eu falo de Jung, eu já brinco com ele, né? Mas, assim, Jung tinha uma técnica, não sei se você já leu sobre isso, Gustavo, onde ele chegava para os pacientes dele e pedia para que eles olhassem para a própria dor. Então, estava com uma dor, uma contratura muscular, né? Então, fecha os olhos, respira, visualiza a dor e você visualiza no corpo. Agora, visualizando essa dor, transforma ela numa mancha. E aí ele pedia para que... Agora, deixa essa mancha sair do seu corpo como uma fumaça. Agora, diga para essa fumaça que sai do seu corpo, que é a sua dor, diz assim, eu entendi o que você quer me dizer. Eu entendi, pode ir embora. E visualiza. Claro que a técnica é hipnótica, tá, gente? Ela é sugestiva. E aí você visualiza e a dor começa a ir. Quando você faz um curso simples de hipnose, você sabe que isso é uma técnica hipnótica. Mas é interessante porque ele nos ensina, Jung nos ensinava então, a conversar com a dor como um mensageiro de alguma coisa. E nós aprendemos a lidar com a dor com Dorflex, com dipirona, com paracetamol. Nós anestesiamos um corpo que pode sentir. É como se, por exemplo, vou pegar, Faustino, a metáfora do canto dos passarinhos. Eu pedi para o Faustino fechar o microfone dele, ele foi e fechou. Mas os passarinhos pararam de cantar? Não, nós só paramos de escutar. Percebe? Quando você cessa o sintoma, eles ainda estão acontecendo. Só que eles perderam o espaço de se expressar. É isso que Freud está dizendo. Durante a terapia, podem observar que toda melhora de seu sofrimento retarda o ritmo da recuperação e diminui a força pulsional. Ele coloca aqui instintual, porque ele, nessa tradução ele não está traduzindo por pulsão, mas está sempre colocando a palavra que foi usada no original como instinto, né? Mas essa força é instintual, por isso ele coloca esse asterisco aqui, que impede a cura, entenderam? Quer dizer, quando eu me libero muito rápido do meu sintoma, a cura não vem. Por que ela não vem? Porque eu perdi o mensageiro. Então ele vai dizer assim, você, analista, tem que tomar cuidado. Isso que ele vai chamar de abstinência. Mas também não podemos dispensar essa força instintual. Uma diminuição dela é perigosa para a nossa intenção de cura. Quer dizer, se você cura imediatamente o seu paciente com alguma técnica, você corre o risco de simplesmente perpetuar aquilo que na linguagem médica diz que você mascara o sintoma. Então, ao invés de você procurar um médico, você toma ali um remedinho, aquele remedinho, aí você vai, o problema vai aumentando. Quando o problema vem à tona, não tem mais cura. Aí o Freud continua. Que conclusão se mostra, então, inevitável? Diante dessa cena, eu tenho a frustração, eu tenho a troca do sintoma, ao invés de eu sentir a frustração, eu sinto agora, vivo o sintoma, e se eu começo a fazer terapia, o sintoma pode cessar, e eu interrompo o tratamento, por quê? Se o sintoma cessou, para que eu vou continuar gastando tempo e dinheiro com terapia? E ele diz assim, embora pareça cruel, temos de cuidar para que o sofrimento do doente, em alguma medida eficaz, não alcance um fim prematuro. Gente, olha a dificuldade que o Freud nos coloca. Ele está dizendo assim, talvez você saiba como tirar o seu paciente desse sofrimento, mas talvez você tenha que deixá-lo sofrendo um pouquinho. Você vai ter que julgar qual é o limite que você vai deixar. Freud começou a construir isso ali ainda no finalzinho do século XIX, com as pacientes histéricas. Quando ele estava construindo a psicanálise, ele percebia que muitos pacientes chegavam e quando ele, de alguma forma, levava eles para o método da catarse. O que é o método da catarse? Aquele método que é usado nas igrejas, nos shows, né? Onde a pessoa se emociona, aí de repente lembra da cena traumática, porque distraiu o superego. E ao lembrar da cena traumática, aquela angústia que vinha por conta de uma cena reprimida, ela é liberada, mas não resolveu nada, só tirou aquela ferramenta. Freud percebia que, usando o método da catarse, quer dizer, voltando à cena que angustiava, no dia seguinte, a pessoa vinha com sintoma pior ainda do que aquele. E aí Freud vai dizer assim, há pacientes que é melhor mantermos naquela doença, que pelo menos ela tem controle, do que numa doença desconhecida. Entenderam um grande drama que a gente acaba enfrentando? Quando é mitigado pela decomposição e depreciação dos sintomas, temos que restabelecê-lo em outra parte como uma privação sensível.
De outro modo, corremos o perigo de nunca atingir, senão melhoras modestas e pouco duradouras. Quer dizer, se você não der conta de ajudar o seu paciente a suportar a dor, entender? Não é curar a dor. Você corre o risco de mantê-lo a vida toda preso a esse sofrimento. É por isso que no processo da análise, o primeiro contato é um processo de construção de vínculo, é o que ele chama de transferência. Porque se o seu paciente, se eu analisando, confia em você, percebe que você sabe o que está fazendo, então ele tolerará sofrer um pouco mais, sabendo que existe um método, você está caminhando para algum lugar. Então, o perigo ameaça principalmente de dois lados, pelo que vejo. Então, ele coloca as duas situações que a gente tem que levar em conta. Primeiro, de um lado, paciente cuja condição doente foi abalada pela análise e empenha-se bastante em criar, no lugar dos seus sintomas, olha lá, novas satisfações substitutivas que não acompanhadas de sofrimento. Então, o que o paciente vai? Ele começa a terapia dele e passa por um tempo, ele consegue se livrar daqueles sintomas que machucavam muito ele, só que ele desenvolve novos sintomas que não machucam. Novos hábitos, novas condutas que não machucam. Então, ao invés dele conseguir encontrar um processo de cura, remissão verdadeira, ele só faz substituição. E para ele está bom. Esse é um lado. Aproveita a imensa mobilidade da libido parcialmente liberada para investir com libido e elevar a satisfação substitutiva às mais diversas atividades preferidas, hábitos, incluindo aquelas que já existiam antes. Carlos, pode levantar a mão. Não. Carlos, você levantou a mão, pode falar. Tudo bem, Carlos? Boa tarde, Orlando. Boa tarde. Orlando, nesse quesito, né, dessa mediação de não chegar ao ponto catártico entre a melhora do paciente, fazer essa manutenção, né, segurar, às vezes o processo mais longo, deixar um pouco sofrer. Eu fiquei pensando no texto do Freud, o problema econômico do masoquismo, né? Uhum. Como é que fica, assim, por exemplo, quando o analista começa a perceber que inconscientemente tem um gozo, né, em manter, por exemplo, uma relação que traz dor, né, uma relação ali, um namoro, um casamento, enfim. Sim. Mas, de certa forma, você percebe que há um gozo ali porque essa relação mantém alguma coisa para o paciente, né? Nesse caso, até onde manter esse tempo, né, dessa abordagem do sofrimento? Não sei se deu para entender. Uhum. Sim, não. Tá. Inclusive, o exemplo que você trouxe é perfeito, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa vem num relacionamento adoecido e você ajuda esse paciente a elaborar aquilo. E assim, o que você trouxe de exemplo cabe certinho isso que a gente acabou de dizer, mas depois eu vou entrar no que você perguntou. Quer dizer, a pessoa está ali, um sofrimento, não separa, ou casa separa, e de repente começa a análise e percebe que está repetindo o padrão dos pais, o próprio padrão, sofrimento, mas se repete por quê? Porque existe um gozo contido nisso, um prazer de tentar, de resolver alguma coisa, e uma dor ao mesmo tempo, um castigo, tudo está acontecendo, e aí no processo analítico ele faz uma troca. Agora ele se desvencilha desse problema, mas ele se vincula a um novo problema. É isso que o Freud está colocando aqui. Então, agora entrando no que você perguntou, a questão que você trouxe. Dentro dessa situação, o analista tem que ter um olho, uma percepção de que essa troca está sendo feita. Pegando ainda dentro, tenta imaginar uma pessoa que é compulsiva, come muito, né? Por ser compulsiva, ele agora está engordando muito, faz uma cirurgia bariátrica. E tá tranquilo, fez a cirurgia bariátrica, diminuiu o tamanho do estômago, a fome vai diminuir, mas ele resolvia os problemas comendo. Ele tinha vários problemas, ele resolvia comendo. Ou, ainda tem outro detalhe, ele pode estar resolvendo os problemas engordando. Porque uma coisa eu posso resolver comendo, e outra coisa eu posso resolver engordando, né? Quem já leu aquele livro Pele de Asno, o conto
Pele de Asno vai ver bem essa situação de várias peles que me protegem. Quem já leu o livro O Mal Profundo, o tema é exatamente esse, né? De um sofrimento que eu carrego, então eu crio capas para isso. Agora, tenta imaginar, a pessoa faz uma cirurgia, agora não tem mais estômago, como é que ele resolve isso? Ele desloca, então ele começa a beber, ou ele começa a brigar, ou ele começa a ser compulsivo sexualmente, ou ele começa a adquirir um outro tipo de vício. Ele está fazendo a mesma coisa. Só que aí a pessoa vai julgar e falar, mas antes eu estava morrendo, porque eu estava muito pesado, então eu caminhava para... Agora não, agora eu só tenho um vício. Fumar, fazer sexo, pornografia, futebol, um vício, um caminho viciante. Eu não estou julgando o vício, estou trazendo o vício como aquilo que é exagerado. Aí, Carlos, o grande dilema do analista é, na sua atenção flutuante, permitir que aquilo que transborda e busca uma certa coerência seja enunciado, seja percebido. Como eu, analista, não estou envolvido emocionalmente com a cena, exceto com o próprio paciente no processo de contratransferência, eu terei a possibilidade de perceber que ele só deslocou para uma outra cena e apontar, falar, você percebe que você deslocou? Do jeito que você se vinculava a tal coisa, agora você está se vinculando a uma outra coisa? Ou, por exemplo, você percebe que aquilo que você fazia com o seu casamento, agora você está fazendo com o seu trabalho? Então, sobre quem estamos falando? Então, na verdade, eu posso, observando a remissão, observando o alívio, a diminuição de um sintoma e deslocando esse sintoma para uma outra cena, eu começo a perceber o que de fato está por baixo de tudo isso. Carlos, ficou respondido? Quer melhorar, implementar mais a questão da pergunta? Não, tá ótimo, obrigado. Então, mas essas metáforas ficou boa por conta disso, dessa luz que você trouxe. A pessoa ali está lá num casamento falido. Ou num casamento, eu me lembro de um paciente que já era o quarto casamento dele, o quarto com a mesma esposa. E a grande questão é, o que você busca com isso? Ele começa a fazer análise, e a análise ajuda ele a dar esse passe, esse passar para frente. Mas ele continua num processo de repetição. Aí você percebe que aquilo que ele estava repetindo no casamento, agora ele estava vivendo no trabalho dele, na profissão dele. E quando cessa da profissão, agora começa a viver com a nova namorada, a mesma relação de dependência, de insuficiência, a frase que acabava é, você não vai me ver, você não vai me enxergar. Gustavo? Quando as repetições, então, elas são vistas, na análise, elas são descortinadas, descobertas, aí, então, a pessoa, ela tem uma cura ou ela sempre vai repetir? E sempre, a vida sempre vai estar caminhando nessa falta, sem nunca se curar, né? É assim? Pois é, assim, há uma busca não há uma busca da cura, mas a cura acontecerá. O processo de repetição tem que cessar, como repetição. Mas a cena pode continuar acontecendo. Que cena? Por exemplo, alguém que, vamos imaginar que uma pessoa gosta muito de beber, mas gosta de beber, mas não para se embriagar, mas gosta de beber. Começa a fazer análise, e agora aqui o ato de beber era um ato impensado, bebia sem sentir, era de introjetar, de trazer, isso trazer prejuízos, de forma, lugares não necessários, percebe? Há um processo de adoecimento e ele não se colocava no local de dar conta de uma autocrítica, de se conter. Agora, ele consegue compreender o que a bebida resolve, o que ela resolve. Ele está desobrigado de continuar nessa repetição? Está. Mas ele vai parar? Talvez continue. Talvez simplesmente agora ele sabe por que está fazendo isso e opta, olha, mas eu gosto, um paladar gostoso, agora não me traz nenhum prejuízo, consigo parar, consigo evitar o excesso, tudo que excessa, que transborda, adoece, então eu consigo, e aí ele simplesmente está livre para agora ele tomar a decisão. Então, a análise não nos leva para um ponto de não sermos mais quem somos, mas ela nos leva a um ponto da gente dar conta e dizer assim, o que eu quero sendo o que sou? Isso em tudo, tá? Isso é num casamento, isso é numa profissão. Por exemplo, a pessoa está ali
cada vez mais desapegada do trabalho, querendo mudar de carreira, não sabe por quê. Aí cada vez que sai, volta e interrompe todo o processo, começa várias carreiras profissionais e nunca consegue chegar ao fim. Começa a fazer análise, compreende o que está acontecendo, a possibilidade de repetir sem sentido, parece que a palavra é essa, sem sentido, deixa de existir, e agora ele pode, inclusive, continuar fazendo o que fazia, mas agora tem sentido. Eu gosto muito da metáfora ligada à questão da sexualidade. Eu acho horrível quando um grupo, não vou entrar nos detalhes das palavras, porque a lacração ela existe e está aí, né, das pessoas que não compreendem o que a psicanálise fala. Mas quando você coloca assim, eu nasci assim. Não, eu não nasci assim. Eu não nasci nem assim nem assado. Eu me constituí na minha história. A minha história ela é inconsciente, talvez eu não tenha mandado nela, porque eu nasço numa história pronta. Mas eu preciso, em determinado ponto da minha vida, falar assim, espera um pouquinho, tudo isso que eu sou, na minha sexualidade, nos meus desejos, nas minhas preferências, de fato eu quero isso? Porque eu posso dizer assim, não, eu não quero, então eu vou arrumar uma forma de mudar isso. Ou eu posso dizer, não, quero, é isso mesmo. Mas não sou assim porque nasci, eu sou assim porque eu decidi ser assim. Eu gosto demais da metáfora, tanto terapêutica, de outras terapias que não são da psicanálise, quando colocam a questão da troca do nome. Por exemplo, Freud. Freud não chamava-se Sigmund Freud, chamava Sigismundo Freud. Ele achava horrível o nome dele. O que ele fez? Trocou o nome. Então, agora o nome é dele, ele deu o nome para ele. Lacan, ele chamava Jean-Marie Lacan. Ele quis tirar o Marie, era João Maria Lacan. Então, ele tira o Marie e coloca Jean Lacan. Por que ele fez isso? Porque ele não se sentia bem com o nome. Ah, então ele tinha um problema. Ele tinha um problema. E ele elaborou esse problema e tomou a decisão. Percebe? É uma decisão que agora eu tomei a decisão, não é alguém. Isso em tudo, né? Eu me lembro de um paciente que estava dentro de um casamento e o casamento era perpetuado porque ele tinha sido arranjado. Os pais organizaram o casamento, os sogros organizaram o casamento, e agora ele vivia num casamento arranjado e desempoderado de interromper porque ele estaria, de alguma forma, rompendo. Só que o casamento já estava acabado há muito tempo. Então, ele simplesmente, no processo da análise, ele começa a se assenhorar de algo que já acontecia. Porque é como dizer assim, agora a vida é minha, ou a vida tem sentido. Então, todas as vezes que a pessoa entra nesse ponto, o que eu faço não tem sentido, ele está se alienando de si mesmo. Então, o processo da análise, ele me aproxima das minhas próprias decisões. Para eu mudá-las? Não. Talvez ela continue exatamente do jeito que é. Por isso que pergunto para Lacan, a análise muda a pessoa? Não. Não muda. E ela fala, mas eu vou gastar um dinheiro, e tempo, tudo, para não mudar. Exatamente. Mas você vai gastar esse dinheiro para saber por que você está fazendo isso. E, inclusive, para tomar a decisão de continuar fazendo o que você fazia ou não. Carlos? Então, esse era o ponto que eu estava pensando aqui. Uma análise, necessariamente, ela não é uma cura, mas é a pessoa, né, o próprio analisando, chega numa estrutura em que ela se sustenta naquele processo. Às vezes até o que ela se estrutura como defesa dentro da situação, como no caso desse casamento que o senhor citou, mas ele pode desenvolver uma estrutura de defesa, de sustentação, e que ele pode seguir em frente. A questão, assim, que eu coloco, eu não sei se eu tá coerente, mas o fim de uma análise, mesmo que o analisando se sustente, a decisão é sempre dele, a ponto de se ele deve continuar ou não, que talvez o ambiente de análise seja importante para ele, mesmo que supostamente ele não tenha nada a tratar. Posso Perfeito. pensar assim? Não, é perfeito, é exatamente isso. Quer dizer, a análise me constrói um local onde eu dou conta de sustentar o meu desejo. E aí vem a grande... É porque a gente aprendeu a coisificar o desejo. Ah, então é um desejo? Qual é o desejo? A gente não sabe qual é o desejo. O desejo é exatamente o não ter. É estranho, mas assim, é por isso que ele coloca aqui a questão da frustração. Lacan vai ter essa percepção, clareza de falar a questão do desejo, né? Da falta, né? Nossa busca por uma falta. Freud ainda vai continuar dizendo que há um objeto ali, Lacan que vai tirar assim, o objeto é a falta.
Então, a gente tem que aprender a lidar com eu não tenho. Essa palavra, eu não tenho. Né? Então, assim, como é que eu lido? E talvez eu precise continuar com um apoio, com alguém que me ajude a sustentar o meu desejo, ou, de repente, falar, olha, eu estou bem e quando eu precisar eu te procuro. Então, assim, a análise, na verdade, ela é interminável no sentido de que eu nunca estarei completo, nunca. Eu sempre terei uma falta. Mas ela é terminável no sentido de que talvez eu possa continuar me mantendo saudável sem o processo de repetição e de adoecimento. Que é o ponto que ele coloca aqui, ele diz assim, ele sempre acha novas distrações assim, nas quais se perde a energia necessária para a terapia e sabe mantê-las secretas por algum tempo. Quer dizer, se nessa análise eu não enfrentar as decisões que eu tomei, eu continuo me mantendo distraído. Distraído eu não sei o que é a minha vida, eu não sei dar sentido a ela, eu não sei me posicionar diante daquilo que eu acho que deve existir para mim. Então, eu não aceito a falta, eu tento me completar, eu tento ser uma pessoa perfeita. E a grande questão que a análise me coloca nesse lugar, eu não sou perfeito, eu não dou conta de ser perfeito, e nem preciso ser perfeito. Ô, Orlando, mas então eu posso ser imperfeito? Não, imperfeito todos somos. Não é que eu posso, todos somos. Mas a grande questão é eu dou conta de lidar com aquilo que me falta, que não é no conceito da perfeição, da ética, né, da completude, mas no sentido de que sempre haverá alguma coisa que eu não pude tocar porque eu não consigo ter controle de todas as coisas. Então, sim, Carlos, o processo da análise seria exatamente esse da pessoa dar conta daquele momento e talvez ela possa voltar num outro momento. Perfeito. Aí ele avança aqui, assim, é nossa tarefa, aí olha aqui, que é aquela primeira parte que eu tinha respondido para o Carlos, né? É nossa tarefa detectar um a um esses desvios e exigir que renuncie a eles, por mais inofensivo que pareça a atividade quando sente a satisfação. Quer dizer, o paciente vai trazer notícias de outras soluções, que você vai perceber que elas são o quê? Uma repetição de soluções anteriores. E às vezes assim, você tem que chegar para você está repetindo. Você percebe que você está fazendo exatamente o que você fez antes. É por isso que o analista não é o cara que vai te trazer conforto. Ai, que legal, né? Ó, que... Não, tá certo. Ó, é um conceito bem humanista, né? Não, tá certo, fazer eco para o paciente. Não, o psicanalista muitas vezes é um cara chato. Ele te fala aquilo que você não queria ouvir. E você volta nele exatamente para ouvir aquilo que você não queria ouvir e que ninguém te falaria. Então, ele tem que estar nesse lugar. Ó, o indivíduo, e aí olha, o Carlos colocou a questão do curado, né? Até eu ia brincar, esqueci da brincadeira, e falar assim, curado como um queijo. Não é curado como sarado. Vou usar aqui a Nise da Silveira, né? Quando ela vai dizer assim, pessoas curadas demais são chatas. Então, assim, não é sarado na academia, né? Não, é curado como um queijo, onde passou por um tempo. Né? Os mineiros vão gostar dessa brincadeira, né? Onde passou por um tempo, onde foi curando, foi apurando, o sabor foi ficando mais denso, foi se tornando mais queijo, de fato. Então, é assim que acontece o processo de maturação, de amadurecimento. E a maturidade, o amadurecimento, está exatamente em eu dar conta de ser aquilo que eu sou, de me admitir daquilo que eu sou. Então, o indivíduo semi-curado pode enveredar por caminhos não tão inofensivos, semi-curado. No caso de um homem, por exemplo, ao buscar a ligação prematura com uma mulher, observemos, aliás, que o matrimônio infeliz e enfermidade física são sucedâneos mais comuns da neurose. Satisfazem particularmente a consciência de culpa, necessidade de castigo. A pessoa fala assim, tá vendo, eu tomei a decisão errada, eu não devia ter tomado essa decisão, mas então tome. Não, mas já está muito tarde. Como assim? Satisfazer particularmente a consciência de culpa, necessidade de castigo, que faz tantos doentes se apegarem tenazmente à neurose. Com um desastrado matrimônio, eles castigam a si mesmo. Então, Freud está nos propondo pensar que muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitos vínculos são ruins
Porque você está se punindo. E a pergunta na análise é: por que você se pune? Por que você se coloca nesse lugar? Vem uma longa enfermidade orgânica como um castigo do destino. Então, frequentemente, desistem de prosseguir com a neurose. Em todas essas situações, a atividade do médico tem que se manifestar como enérgica oposição às satisfações substitutivas prematuras. O analista tem que estar com a atenção flutuante para perceber, pegar no ar tudo aquilo que a pessoa troca por uma outra coisa. Opa, que troca é essa que está acontecendo? O que junta as duas cenas? Para ele será mais fácil, no entanto, prevenir um outro perigo que ameaça a força instintual da análise e que não deve ser subestimado. Qual? Olha, o doente busca satisfação substitutiva, principalmente na terapia mesma, na relação da transferência com o médico, e pode, inclusive, procurar aí compensação para outras renúncias que lhe são impostas. Então, Freud ainda está alertando, olha, primeiro, o doente pode simplesmente trocar de sintoma. Um sintoma menos prejudicial, mas que ainda é sintoma, e continua colocando o doente como doente. Segundo, o doente pode trocar um sintoma pela terapia. Então, ele vai dizer assim, se a gente não tomar cuidado, o próprio ato de se fazer terapia poderá ser uma doença. Em que sentido que isso começa a acontecer? Sabe aquela pessoa que fala, eu vim aqui para tomar uma decisão. Como assim? Você não pode ir para análise para tomar uma decisão. A análise tem que te preparar para te emancipar. O analista não é aquele que te escraviza. Você pode ser analista da pessoa por 10, 15, 20, 30 anos, não tem problema. Mas ainda assim, o analista não pode conduzir você a um processo de tutoria. Eu tenho que estar ali, porque se eu não estiver ali, não dou conta de tomar as minhas decisões. Deixa eu só ligar aqui um carregadorzinho para o pessoal do TikTok não ficar sem sinal. Eu acho que eu vou conseguir resolver. Se eu não resolver, vai cair. Mas acho que eu vou resolver. A gente só tem mais uns 9 minutinhos, a gente já encerra o nosso encontro, né? Então ele diz assim, o doente busca satisfação substitutiva, principalmente na terapia mesma, na relação da transferência com o médico, e pode inclusive procurar aí compensação para outras renúncias que lhe são impostas. Alguma concessão lhe deve ser feita, maior ou menor, segundo a natureza do caso e a peculiaridade do paciente. Mas não é bom que seja demasiada. O analista que, sendo o coração solícito, digamos, dá ao doente tudo que o indivíduo pode esperar de outro, incorre no mesmo erro econômico de que uns sanatórios não analíticos são culpados. Então, Freud está dizendo assim, se você perpetuar o seu paciente na análise, simplesmente concordando com ele, dando tudo aquilo que ele precisa, você não está fazendo diferente do cognitivo comportamental, do comportamentalista, do humanista, de outras terapias não psicodinâmicas. A gente precisa entender que nós temos terapia, psicoterapias. Toda psicoterapia trabalha com a terapia da fala, né? A psicoterapia trabalha com a fala. As terapias, elas são tanto fala quanto corpo. Estou apanhando aqui para posicionar, pronto. Tanto fala quanto corpo. Das psicoterapias, eu tenho as dinâmicas, as psicodinâmicas, e as que não são psicodinâmicas. O que são as dinâmicas? Aquelas que lidam com forças antagônicas dentro de nós, com a nossa confusão mental, com exatamente eu quero, mas não quero. Eu faço, mas por que eu vou fazer? Sabe, essas angústias internas. E aí nós temos as terapias psicodinâmicas, analíticas ou psicanalíticas, que lidarão com o simbólico constituído a partir daquilo que a gente chama de Édipo, né? E é outro caminho. Então, o analista, ele diz assim, se você for coraçãozão bom, só querer ajudar o paciente, você não vai fazer nada diferente do que o médico que trabalha com o paciente dentro do sanatório. Estes objetivos vão apenas tornar tudo mais agradável possível para o doente. Perceberam o pensamento de vou te ajudar, vou te orientar, vou te aconselhar, vou te acolher, vou te hipnotizar, sugestionar, a fim de que ele se sinta bem e goste de lá
se refugiar das dificuldades da vida. Então, renunciam a torná-lo mais forte para a vida, mais capacitado para as suas genuínas tarefas. Lacan pescou isso, percebeu isso. E o que Lacan começou a fazer ao perceber isso? Ele simplesmente disse que muitos analistas tornavam seus pacientes dependentes deles, ao invés de libertarem eles no processo da análise. Então, na terapia analítica, Freud coloca o carro nos trilhos novamente, né? Na terapia analítica, deve-se evitar todo mimo desse tipo. No que toca à sua relação com o médico, o doente deve conservar bastante desejos não realizados. Quer dizer, o terapeuta tem que ser aquele que dá conta de dizer não, de não resolver problemas, de não ser o guru. Há uma tentação muito grande. Eu tenho as melhores ideias, eu ajudo você a elaborar. Não, é o paciente que elabora, que resolve. É apropriado recusar-lhe justamente as satisfações que ele deseja de modo mais intenso e sobre as quais se manifesta de modo mais premente. Não creio haver esgotado o alcance da atividade desejável para o médico, ao afirmar que, na terapia, deve ser mantida a privação, que é o que a gente está falando. Outra orientação da atividade analítica, como bem se lembrarão, já foi motivo da polêmica entre nós na escola suíça. Recusamos-nos decididamente a transformar em propriedade nossa o paciente que se entrega nas nossas mãos em busca de auxílio e conformar seu destino, impondo-lhe nossos ideais e com a soberba de um criador modelá-lo à nossa imagem. Nisso encontrando prazer. Gente, isso aqui dignifica Freud, coloca a psicanálise num lugar muito interessante. O psicanalista não se coloca no lugar daquele que diz assim, eu sei o que é bom para você. Como eu sei o que é bom para você? Eu tenho meus valores morais, eu tenho minha crença religiosa, eu tenho meus valores familiares, eu tenho meus valores sociais, são meus, só meus, dizem respeito só a mim. Por isso que me arrepia quando eu vejo algum psicanalista falando de política. Eu tenho a minha postura política, mas ela é minha, só diz respeito a mim. Quando eu vejo psicanalista falando sobre valores éticos, sobre questões religiosas, não é meu local trazer isso. Quem faz isso não pode estar na psicanálise, porque na psicanálise eu preciso entender que eu vou ajudar o meu paciente a ele dar conta daquilo que é a vida dele, só a vida dele. E, gente, isso é difícil, porque é muito fácil você virar um coach, um guru, um sábio. Olha, eu tenho as respostas para tudo. Ainda me atenho a tal recusa e penso que aí deve ter o lugar da discriminação médica que precisamos ignorar em outros pontos. Também aprendi que o propósito terapêutico não requer em absoluto uma atuação assim abrangente com o paciente. Pude ajudar pessoas com as quais não possuem qualquer vínculo de raça, educação, posição social ou visão do mundo. Grava isso, gente. Eu não destaquei, eu tinha que ter destacado, né? Eu vou destacar aqui, ó. Vínculo de raça. Pude ajudar pessoas, que ele está dizendo assim, eu pude ajudar pessoas que eram diferentes de mim. Anteontem, uma pessoa fez contato comigo e disse, Orlando, no curso de formação, Freud era ateu, eu sou cristã. Freud não é antibíblico? Não. Nem anti, nem a favor. Não é esse o local dele. Você pode ser cristão, muçulmano, espiritualista, ateu, e você vai ler sobre o ser humano, descobrir sobre o ser humano. E o papel da psicanálise não é te mudar disso. E se você encontrar um psicanalista que faça esse caminho de mudança, ele está extrapolando o lugar dele. Ele não tem esse direito. É o que ele está dizendo. Ou a visão de mundo sem incomodá-las na sua individualidade. Quando Freud escreveu O Futuro de uma Ilusão, ele tem um capítulo que ele diz assim, estou escrevendo sobre a origem do sentimento religioso sem nenhuma pretensão de mudar a fé de nenhum crente. E ele diz assim, mesmo porque eu não conseguiria. Olha a maturidade desse cara, desse homem. É um ateu, alguém que não professava a fé num Deus, apesar de você ver o tempo todo. Até tem um grupo que está surgindo aí, estou conversando com a Priscila, a gente vai ter uns momentos que a gente vai começar a discutir as cartas de Freud e a Pfister, que era um pastor evangélico, e os dois vão conversar sobre religião.
influenciados de alguma forma por Jung, tem todo esse caminho. Então, eu quero, para a gente perceber que, olha o brilhantismo desse homem, que tinha a postura dele, teórica, filosófica, etc., mas que dava conta de conversar e não influenciar. Escreve um livro sobre o futuro da ilusão e diz assim, tem muito filósofo e muito cientista tirando Deus da jogada e se tornando Deus dessas pessoas. Então, ele dá conta de denunciar isso. Então, é verdade? Então, é verdade que, então, no período dessas controvérsias, pareceu-me que as objeções de nossos defensores, creio que Ernest Jones em primeiro lugar, soam demasiado rudes e intransigentes. Não podemos deixar de acolher também pacientes tão desorientados e ineptos que para a vida que será preciso aliar em seu tratamento as influências educativas com a análise. Ele está dizendo, há casos em que você talvez tenha que fazer do pedagógico com essa pessoa. E também para a maioria de outros haverá ocasião em que o médico é obrigado a atuar como educador e conselheiro. Mas isso deve ocorrer com grande cuidado. O doente não deve ser educado para se assemelhar a nós, mas para liberar e consumar sua própria natureza. A análise liberta a pessoa. Nosso estimado amigo J.J. Putnam, na América, que atualmente nos é tão hostil, nos perdoará por também não podermos aceitar sua reivindicação de pôr a psicanálise a serviço de uma visão do mundo filosófico e de impor esta ao paciente a fim de enobrecê-lo. Na minha opinião, isso, afinal, não passa... Olha como é que ele é assertivo nisso. Não passa de violência, ainda que encoberta das mais nobres intenções. Por isso que quando um grupinho de psicanalistas começou a fazer encontros para falar de política, é o que Freud falaria. Isso é um ato de violência. Você não tem direito a isso. Eu tenho direito de me reunir com os que são do meu grupo, do meu pensamento. Eu, Orlando, cidadão, com os meus direitos. Eu, psicanalista, não tenho esse direito de, com o meu paciente, conduzi-lo para uma ideologia. Não tenho esse direito. Isso é uma violência. Ao perceber gradualmente que várias formas patológicas que tratamos não podem ser resolvidas com a mesma técnica, chegamos a uma outra atividade de espécie bem diferente. Seria prematuro discorrer pormenorizadamente sobre ela, mas dois exemplos podem esclarecer. Deixa eu ver aqui, nós temos mais alguns pontos aqui, não vai dar tempo de discorrer hoje, eu já vi aqui que o TikTok já está acabando daqui a pouquinho, e aqui ele vai começar a discorrer sobre todos esses pontos que a gente falou, e eu vou para a última partezinha aqui, que acho que a gente consegue fazer um fechamento, né? Eu brincar com o Fechecler, né? Um fechamento sobre isso. Ele diz assim, é também muito provável que na aplicação em massa de nossa terapia, sejamos obrigados a fundir o puro ouro da análise com o cobre da sugestão direta. Ele está dizendo assim, vai ter situação em que talvez você tenha que usar técnicas como, por exemplo, a hipnose. E mesmo a influência hipnótica poderia ter aí o seu lugar, como teve o tratamento do neurótico de guerra. Agora, olha o alerta que ele faz, gente. Ele diz assim, quer destacar aqui também para a gente. Mas, como quer que se configure essa psicoterapia para o povo, quaisquer que sejam os elementos que componham, sua parte mais eficiente e mais importante continuação aquelas tomadas pela psicanálise, rigorosa e não tendenciosa. O que Freud está dizendo? Talvez você tenha que usar técnicas espúrias, diferentes, algumas técnicas que não condizem estritamente com a psicanálise. Talvez você tenha que usar uma intervenção breve, uma técnica hipnótica, um encaminhamento psicofármaco, uma orientação, mas você tem que entender, nada disso substitui a técnica psicanalítica, que é a condução do paciente ligada à questão do seu próprio desejo. Reconhecer o seu desejo. E reconhecer o seu desejo não é fazer o seu desejo. Tem uma frase do Caligares que ele diz assim que nós não devemos nunca trair o nosso próprio desejo. O que é trair o desejo? É achar que alguma coisa nos coloca no local de completude. Nós nunca seremos completos. Nós sempre seremos seres faltantes. Sempre nos faltará alguma coisa. Sempre alguma angústia virá. E o processo da análise ele me conduz apenas a isso, a dar conta de suportar as faltas que eu vou ter na vida.
Nós temos aí 2 minutinhos, querem comentar alguma coisa, pontuar algo? Às vezes as pessoas perguntam, né, sobre a psicanálise, sobre o psicanalista, né? O psicanalista, ele não veio para mudar nem para curar. Você pode mudar ou você pode ser curado com o trabalho da psicanálise, né? Eu acho que essa transferência de atividade é importante, né? Para evitar o que o Freud falou nesse texto aí, que eu achei que foi genial. A gente não pode virar guru de ninguém, né? A gente não pode ser mais uma bengala, a gente não pode ser a saída. Você pode encontrar saída no psicanalista, mas o protagonismo é do analisando, né? Senão vira um manicômio. Achei aquela metáfora do manicômio genial, Orlando. A gente não pode transformar no set psicanalítico em um manicômio, que as pessoas vão te dar remédio, vão dizer que você vai ficar melhor, você vai sair dali mais leve. Não é para isso, né? Não é para isso, né? Eu achei genial esse texto. Parabéns aí pela escolha, Orlando. Semana que vem a gente continua com outro texto, ainda nessa mesma pegada da percepção do que é a psicanálise. Então, como eu disse para vocês, vai ser um total de 4 textos. A gente vai falar sobre a psicanálise, a formação do psicanalista, como é que Freud elabora a questão do curso em psicanálise. Primeiro começamos sobre a psicanálise da universidade, agora o que é a terapia psicanalítica, depois a formação do analista e a questão do analista leigo. Aí a gente encerra esses 4 módulos, vamos assim dizer, para trabalhar isso. Gente, prazer estar com vocês. Um abraço para todo mundo, bom descanso. E amanhã, quinta-feira, temos 18 horas com o pessoal do percurso, os encontros sobre Ferenczi. A gente vai estar trabalhando um texto dele que lida exatamente com a formação. Quer dizer, no texto de Ferenczi que a gente vai ver amanhã como é que Ferenczi, que foi o idealizador da análise didática, que foi idealizador da supervisão, como é que Ferenczi chegou a essa percepção? Curiosamente, o texto de Ferenczi é contemporâneo a esse texto que a gente está lendo aqui. Quer dizer, para Ferenczi, como é que se forma um analista? Essa é a nossa discussão amanhã. Então, os que puderem, os que são no percurso, se puderem, 18 horas. Os que não puderem, vai estar na plataforma. Gente, um abraço. Bom descanso para todo mundo. Obrigado, gente.